o seu coração revela quem você é. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24. A palavra do Senhor diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu coração. 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quero pedir ao presbítero Tiago, faça a oração por esse sermão e por nós nessa noite. Pai eterno, glorioso Deus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos, adoramos o teu nome. Senhor, que a tua graça, Deus, inunde o nosso coração, abra as nossas mentes, Senhor Deus, e que o teu Espírito mova, Senhor, o teu Filho que vai trazer a palavra nesta noite. Que, Senhor Deus, esta palavra já lida, Senhor Deus, abra o nosso entendimento, para que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Para a glória do teu nome, assim nós choramos. Amém. Com esse texto de Mateus 6, eu quero pensar nesse tema que é muito importante, que é o nosso coração, o meu e o seu coração. A Escritura vai nos ensinar que o coração é a sede das nossas emoções, desejos e vontades. A Bíblia vai mostrar isso em vários textos. Ela vai tratar do coração nesse sentido. Em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 19, Jesus vai dizer algo que vou ler para vocês. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nessa passagem aqui de Mateus, Jesus dizendo, vemos que o nosso coração, que é o tema, revela realmente quem somos. Biblicamente, a Bíblia vai tratar o coração e não é apenas um órgão físico, esse que está bombeando aqui no nosso peito. É o centro do nosso ser, assim que a Bíblia vai citar coração, onde os nossos sentimentos, pensamentos e decisões mais profundos residem. No contexto da Escritura, o coração é a fonte de tudo o que fazemos e de tudo que nós somos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso mostra, meus irmãos, a importância de cuidarmos do nosso coração espiritual. A importância de nós lidarmos com esse tema. Cientificamente, sabemos hoje que é o cérebro que vai dar o controle das nossas emoções. Está se estudando muito sobre o cérebro, desejos, as nossas vontades. O coração é um órgão físico que bombeia o sangue pelo corpo, mas é o cérebro onde processa todas essas coisas, é onde ocorre. No entanto, quando a gente pensa na linguagem bíblica, quando usa o coração, é uma metáfora poderosa para a gente entender e também para descrever o núcleo da nossa identidade e da nossa motivação, daquilo que a gente realmente ama, daquilo que nos impulsiona para fazer. Então a nossa identidade e a nossa motivação está nessa metáfora quando a Bíblia trata do coração.
E essa metáfora nos ajuda a entender a profundidade e a centralidade das nossas afeições, das nossas intenções na nossa vida espiritual. Pensando então assim sobre o coração biblicamente, o primeiro ponto dessa noite: onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Uma pergunta para se pensar aí, você no seu lugar. Quando eu era criança, adolescente, meu pai tinha um carro e ele suou para ter aquele carro. E aí o que acontece? Ele voltando do trabalho, ele é colocado uma arma na cabeça dele, leva o carro dele e ele se ajoelha no chão, ora a Deus e o carro vai embora. O cara leva o carro, 2 pessoas. Para ele foi uma sensação horrível, eu não estava com ele, mas ele chega em casa contando essa história. Para nós também foi uma sensação horrível, porque é uma perda de algo que custou, que foi sonhado, deu trabalho para conquistar, e de repente vem uma pessoa e leva e retira aquele bem de nós. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, onde qualquer coisa que você possui, pensa nisso, pode ser perdida e pode ser roubada. Do mais rico e poderoso dessa terra, toda a sua fortuna pode de repente ser zerada e perder tudo de um dia, de uma noite pelo dia. Tudo que nós temos em algum momento pode ser perdido. Mas em Mateus capítulo 6, de 19 ao 21, que eu quero ler com vocês de novo, Jesus vai virar quais são os valores do mundo de ponta cabeça, ao dizer: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A nossa vida, segundo Jesus, não consiste nos tesouros que acumulamos na terra. O que nós temos não nos define. O que você conquistou não te define. Seu carro, sua casa, seu trabalho, sua empresa. É isso que Jesus está dizendo. Mas o que nos define está naquela vontade, na motivação de acumular os tesouros que nós temos no céu. É isso que Jesus está dizendo. E essa passagem nos desafia a refletir sobre a natureza temporária e vulnerável dos bens materiais. Passa, acaba. No mundo antigo, por exemplo, os objetos de valor eram frequentemente escondidos sobre o chão da terra, expostos à destruição, às traças e os bichos. É nesse contexto então que Jesus está trazendo esse texto para aquele povo e para nós. Por exemplo, na época antiga, as roupas, um símbolo de status e riqueza, era mostrado para aquela sociedade, eram suscetíveis à destruição por traças. Jesus então usa essa imagem conhecida para ilustrar a fragilidade, a inconsistência dos tesouros do terreno. Importante frisar, meus irmãos, que a Bíblia não nos ensina a viver uma vida sem se preocupar a trabalhar e conseguir o nosso sustento. Não tem nada a ver com o que Jesus está aqui dizendo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos correr atrás, nós precisamos sim alcançar aquilo que é necessário para o nosso sustento. Paulo vai nos ensinar em 1 Timóteo capítulo 5, 8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, é pior que um descrente. Então se eu como pai começo então a ficar desleixado, preguiçoso, não quero trabalhar, porque eu não quero, eu estou então sendo colocado aqui como um pior do que um descrente, porque eu não estou cuidando daquilo que Deus me deu para sustento, para cuidar como um pai de família. Percebe que este versículo então sublime
a importância dessa responsabilidade da provisão dos nossos entes queridos. Assim, não é errado possuir bens materiais, não é errado, ou buscar uma vida próspera para poder dar um bem-estar, um conforto à família. A riqueza em si, ela não é condenada pela Bíblia. Jesus não está condenando, por exemplo, os ricos por ter riqueza, mas ele está questionando o lugar do coração em relação a esses bens materiais. A verdadeira questão aqui ocupa o que o nosso coração acelera, aquilo que inflama as nossas paixões, aquilo que nos motiva a acordar de manhã e trabalhar, aquilo que nos motiva a acordar para viver. É disso que Jesus está falando. Aonde está o seu coração? E o tema, se o seu coração revela quem você é. Aquilo que nós valorizamos revela as nossas verdadeiras prioridades e afeições. Se o nosso tesouro está em Deus e nas coisas celestiais, o nosso coração está guardado e está direcionado a Ele. Colossenses capítulo 3, 1, 2, Paulo nos exorta, ele diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele vai dizer: mantenha o pensamento das coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí, meus irmãos, nós fomos atingidos pela essa cultura de ter para me satisfazer, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, e eu vivo então nesse ciclo vicioso, e eu não estou agora mais, ou vocês, incluindo vocês nisso, nós não estamos mais olhando para aquilo que realmente pode nos dar esperança e colocando a nossa esperança em algo ou em aquilo que nós tanto ansiamos. Então isso significa que os nossos pensamentos, os nossos valores devem estar alinhados com os valores do reino de Deus e não com os padrões temporários deste mundo. Os bens materiais, eles são transitórios e incapazes de satisfazer as necessidades eternas da alma. Quantos de vocês já adquiriram bem, aquilo foi tão bom para vocês e depois não serve mais para nada? Ou até aquilo se transformou num problema para vocês, para mim? Percebe que aquilo que nós conquistamos como bem material não pode, jamais. O nosso coração está colocado nessas coisas, porque essas coisas jamais nos satisfarão verdadeiramente e continuamente. Eles podem ser destruídos ou roubados, como diz o texto, mas os tesouros dos céus, que são eternos, seguros, esses não podem ser roubados, esses não podem ser destruídos. Devemos então investir o nosso tempo, recursos, nossa energia em buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus nos chama a fazer. Por isso eu chamei este sermão, se o seu coração revela quem você é, porque se o nosso coração está nos bens, viveremos em constante ansiedade e insatisfação. É por isso que há tantas pessoas ansiosas, há por isso que há tantas pessoas depressivas, porque os seus olhos estão nessas coisas. E se eu perder isso, como é que eu fico? E se isso acabar? E se o meu dinheiro acabar? E se eu for demitido? E se pensando aqui na sobrevivência daqui, os nossos olhos, Jesus tira os olhos dessa terra e se coloque em mim, no reino, na palavra do Senhor.
Porque se nós colocarmos a nossa vida nessas coisas, sempre vamos temer a perda e a destruição dessas posses. Mas se o nosso coração estiver em Deus, nós encontraremos paz, nós encontraremos seguranças, não importa a circunstância. Existe paz, existe segurança, porque o foco está em Deus. E sabendo que os nossos tesouros, nenhum bandido marginal pode roubar de nós, porque é garantido por Cristo na cruz do Calvário. Então que nós possamos buscar isso diligentemente, acumular tesouros no céu, onde o nosso coração estará verdadeiramente seguro. E sabe o que? Satisfeitos em Cristo. Hoje vivemos em um mundo onde as prioridades, e isso é verdade, parecem estar cada vez mais distantes dos valores eternos que Jesus nos ensinou. Chamaram algum de vocês para servir na igreja? Não posso, porque amanhã eu trabalho, eu preciso sustentar minha casa, o reino é colocado para lá, para trás, vai atrapalhar minha casa, vai atrapalhar minha família. Não é assim, meus irmãos, porque os nossos olhos estão, como eu posso permanecer nessa terra, e não no reino, não naquilo que Jesus nos chamou para viver e colocar o foco. Vemos muitas pessoas investindo tempo, dinheiro, energia, recursos para acumular materiais e alcançar as metas pessoais, e protege, ao ponto de nem conseguir ser generoso com a casa de Deus. Por quê? Porque é meu, eu preciso guardar. Nós estamos assim, meus irmãos. Nós estamos assim, porque nós achamos que aquilo que nós temos é o que pode nos dar segurança, é aquilo que pode me manter vivo, é aquilo que me satisfaz. Mas a única coisa que pode satisfazer o homem ou a mulher é Cristo Jesus. Que os nossos olhos estejam nele. Não abra mão de viver para Ele, de buscar a Ele enquanto se pode achar. Um alerta é que a ênfase na autossatisfação, que é o que a cultura hoje tenta colocar isso em nós, e na realização pessoal, muitas vezes obscurece a importância de uma vida espiritual vibrante, de um compromisso genuíno com os ensinamentos de Cristo. É crucial, portanto, que nós possamos refletir sobre as nossas prioridades. Nós precisamos colocar, chame a família, senta na mesa e coloque lá as suas prioridades e pergunte: essas prioridades apontam para o reino, glorifica a Deus, celebra a vida de Cristo? Precisamos, porque senão nós vamos ficar nesse: eu preciso me autossatisfazer o tempo todo. Precisamos refletir. Estamos buscando no primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ou nós estamos deixando que as preocupações deste mundo nos dominem? Uma pergunta. Estamos tão preocupados com o dia de amanhã que é possível que muitos de vocês precisam tomar remédios para dormir. Não estou dizendo você parar de tomar remédio. Eu estou dizendo porque muitos podem estar tão ansiosos. Como será amanhã? E se meu chefe me demitir? E se eu não conseguir isso? Se eu não conseguir aquilo? E aí precisa tomar remédios para dormir. Isso afeta a sua casa, isso afeta a sua família, isso afeta o seu serviço a Deus.
Por exemplo, quantos não vieram ao culto hoje porque estão tão cansados que abrem mão desta comunhão, aonde Deus diz não deixe de congregar, aonde Deus diz que Ele derrama bênçãos quando o seu povo está reunidos. Quantos deixaram de estar aqui neste lugar, abriram mão disso porque estão cansados e preferem dormir, de perder 2 horas de sono, porque é necessário, eu preciso estar em casa. Por quê? Porque amanhã é segunda e eu vou precisar acordar muito cedo para continuar conquistando aquilo que tanto quero. Aonde que está o seu coração? Nos tesouros do reino ou nos tesouros que este mundo pode dar? É fundamental avaliarmos as nossas escolhas diárias. Estamos comprometidos em frequentar a igreja não apenas como um dever, não é isso, mas como um tempo dedicado ao cultivo da nossa comunhão com Deus. É assim que você se sente quando você vem ao culto? Eu não posso te enganar, eu não posso vir para cá e fingir que está tudo bem, porque o nosso desejo de estar aqui neste lugar, eu vou lá porque eu vou ter comunhão com Deus, eu vou lá porque eu vou ter comunhão com pessoas que são de Deus, e eu vou lá porque eu vou ouvir a palavra de Deus, muito melhor do que estar vendo qualquer outra coisa na televisão, deitado, descansando e dormindo, porque amanhã, não estou dizendo que você não tenha que descansar, eu preciso descansar. O que eu estou dizendo é aonde está a prioridade do coração. É no agora, onde Deus está nos chamando a viver uma vida com Ele, ou amanhã, para eu me manter firme e durar mais tempo aqui nessa terra? Nós estamos, outra pergunta, buscando oportunidade para servir ao próximo. Você conhece o irmão que está lá atrás, você sabe o nome dele? Você sabe das necessidades dele? Isso aqui é uma igreja, não um ponto de encontro, onde eu venho domingo, bato meu ponto, vou embora, beleza, agora a semana inteira vai ser abençoada. Não é isso ser igreja. Igreja é andar, igreja é caminhar junto, igreja é chorar junto, a igreja é estar presente nas situações difíceis da vida, das alegres também. Que possamos, meus irmãos, em meio às demandas e às distrações da vida moderna, porque a vida moderna está nos distraindo o tempo todo, manter os nossos olhos fixos no tesouro verdadeiro e duradouro, que só é encontrado na fé em Cristo Jesus. Que possamos cultivar um coração generoso e uma vida de serviço, refletindo a verdadeira luz de Cristo ao mundo que tanto necessita. Nós precisamos chorar por pessoas que nesse exato momento estão se drogando, se prostituindo, pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão se perdendo. A igreja precisa voltar a clamar e orar por salvação. A igreja precisa orar por poder de Deus. E aonde estão vocês às quintas-feiras, que só tinham 4 pessoas aqui neste lugar? Gente, não tem sentido. Desculpa, com amor e carinho para vocês, não é para ter um monte de gente aqui e eu ficar satisfeito, é porque eu quero que vocês rompam na presença de Jesus, que Jesus realmente seja a satisfação de vocês, e que vocês encontrem a alegria perfeita que só Ele pode dar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não dá para ficar uma quinta-feira em casa fazendo nada. Vem morto, cansado, mas vem para cá porque Deus restaurará a tua vida. Se vocês não creem que aqui, este lugar, a palavra de Deus é falada e Deus cumpre os seus desígnios, perdeu o sentido de viver. Nós vamos ficar o tempo todo produzindo. Esse segundo ponto, a lâmpada do corpo. Os olhos bons representam uma visão focada em Deus e sua justiça. Esse é o olho bom. Enquanto os olhos maus indicam uma visão voltada para os valores mundanos. E é isso que Jesus vai tratar agora.
A maneira como vemos o mundo afeta a nossa conduta e o nosso caráter. Se os nossos olhos estão fixos em Cristo, nossa vida refletirá a luz de Deus. Quer refletir a glória de Deus? Olhe para Cristo. Tenha os seus olhos focados em Cristo. Salmo 119, versículo 105 vai nos afirmar: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Entende? A prática então diária de meditar na palavra de Deus e buscar a sua orientação enche o nosso coração de luz e de verdade. É a busca por isso, por meditar naquilo que Deus planejou na eternidade para estar hoje na nossa mão, no nosso smartphone. E juntos Ele então derrama, cuida, protege. Jesus usa a metáfora então dos olhos como lâmpada do corpo para ilustrar a importância de onde direcionamos a nossa vida. E Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para eu não ser interpretado de forma errada. Eu não estou dizendo que você tem que estar na igreja todos os dias da sua vida, de segunda a domingo. Você precisa buscar um passeio com sua família, você precisa descansar, você precisa trabalhar. O que eu estou querendo dizer aqui é o desejo do coração. E sabe qual é o meu desejo quando vim para Itaipuaçu junto com a minha esposa? É fazer com que um povo ame a Jesus a maior do que qualquer outra coisa. Esse é o meu desejo. Porque eu sei que se vocês amarem Jesus, a vida de vocês vão romper. Eu não estou prometendo bênçãos, carrões e iates e tal, não é isso. Isso é secundário. Mas se nós amarmos verdadeiramente aquele que nos amou, vivermos intensamente por Ele, arregaçar as mangas e suar por Ele, servir a Ele com devoção, com motivação, com alegria. Eu não plantei essa igreja para vocês servirem a mim, não, eu não sou nada. Eu quando vim para cá, eu pensei, eu vou ter um povo que vai servir a Cristo em Itaipuaçu e invadirá estas ruas, demonstrando e refletindo como lâmpada a glória, a vida de Cristo. Aleluia. É isso que eu desejo para vocês. Não uma igreja que vai mentir para vocês muitas coisas e te satisfazer momentaneamente, mas é uma certeza de que na eternidade os nossos olhos vai ver aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa deve ser a nossa motivação de vida. Para compreendermos essa metáfora, é útil nós considerar como os olhos funcionam. Deixa eu ver minha hora. Fisiologicamente, os nossos olhos são responsáveis por captar luz. A gente acha que o olho é que vê, não é? O olho capta luz e aí leva para o cérebro, e o cérebro faz a gente enxergar. Então, se acontecer alguma obstrução, por exemplo, a catarata, alguns irmãos aqui já operou, a luz então ela é bloqueada, a catarata, a lente interna está opaca, a luz não passa. Como a luz não passa, não chega no cérebro, não tem visão, ou a visão fica distorcida, prejudicada. Então, quando faz-se uma cirurgia, essa obstrução ela é removida, o que acontece? A luz passa pelo olho, e aí volta a enxergar com clareza. Dessa mesma forma, espiritualmente, nossos olhos representam a nossa
percepção espiritual e moral. Se os nossos olhos espirituais estão fixos em Cristo e em sua palavra, nossa vida será iluminada pela verdade e pela sua justiça. No entanto, se os nossos olhos estão obscurecidos pelo pecado, pelo egoísmo, pelas preocupações da vida, da terra, a nossa visão espiritual será obscurecida e o nosso caminho será trevas. Sem Cristo, há trevas. Jesus adverte que se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo estará cheio de trevas. Isso significa que nossas escolhas, pensamentos, ações serão distorcidos pela falta de discernimento espiritual. Como é importante a gente orar a Deus para que Ele possa nos dar discernimento espiritual, para que nós possamos compreender realmente aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se nós permitirmos que as preocupações deste mundo e os desejos egoístas, meus irmãos, que dominam o nosso coração, a nossa visão espiritual estará distorcida e seremos incapazes de ver claramente a vontade de Deus. Quando nós aplicamos essa metáfora em relação ao ponto anterior sobre os tesouros, qual é o seu tesouro, vemos aquilo que ocupa a nossa alma. E isso é crucial. Se a nossa alma está cheia de trevas, ou seja, se estamos focados apenas em acumular riquezas terrenas e satisfazer os nossos desejos egoístas, não pensando no outro, nós estamos vivendo em um estado espiritual de obscuridade. E Jesus adverte que grandes trevas são para aqueles cuja alma está obscurecida. Você vê isso no verso 23. Mas há esperança, meus irmãos, e glória a Deus, glória a Cristo, que há esperança. Quando uma pessoa se volta para Cristo, Ele remove então as obstruções espirituais que impedem a luz de entrar aos corações e mente. Cristo revela a verdadeira luz, que é Ele, e Ele guia os seus passos, Ele guia o seu caminho na sua justiça e na sua paz. Ele disse em João capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles que estão em trevas espirituais, há uma promessa de esperança em Cristo. Ele revela a luz da verdade da vida àqueles que o buscam sinceramente. Se nesse momento, deixa eu te dizer para vocês aqui, se o seu coração há uma necessidade de buscá-lo, há esperança para você. Se você tem esse desejo, eu preciso de Jesus, Ele é a minha esperança, Ele é a minha canção, e Jesus, clame por Ele, meus irmãos. Jesus disse que todo aquele que o Pai me der virão a mim, e eu jamais rejeitarei nenhum deles. Palavras de Cristo Jesus. Jesus está comprometido em não perder nenhum daqueles que são seus verdadeiramente, aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Como disse Mateus capítulo 11, 28, Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E a gente querendo descansar, amanhã estamos cansados de novo, e nos cansaremos de novo, mas Jesus promete um descanso, que quando nós estamos nele, nós encontramos esse descanso que não se acaba. Não precisamos de uma noite boa de sono, porque esse descanso nós encontramos
em Cristo Jesus. Que hoje ainda você pode dizer para Cristo: Senhor, abra os meus olhos mais uma vez, se for preciso, para que eu te veja. Último ponto, para finalizar: a quem você serve? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Jesus conclui esse ensinamento afirmando que não podemos servir a dois senhores. Deus não vai permitir que eu e você possamos ter dois senhores. Versículo 24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou se desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O cristão jamais pode ter lealdade dividida, ficar entre o muro. Isso é impossível para um cristão. Somos confrontados por Jesus a perceber a quem nós servimos. Muitos tentam conciliar a devoção a Deus com uma busca incessante por riqueza, mas isso é incompatível com a fé cristã. Eu lembro do texto de Josué, no capítulo 24, 15, ele vai dizer assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Quantos podem falar: eu e minha família serviremos ao Senhor? Não perca essa esperança. A idolatria do dinheiro, que é Jesus que está trazendo nesse texto, e dos bens materiais, é um dos maiores obstáculos que nós temos de uma verdadeira devoção a Deus. Devemos colocar Deus como nosso único Senhor e Salvador. Deus não é contra riquezas, eu quero frisar isso daqui. A Bíblia nos mostra exemplos de homens ricos que foram fiéis a Deus e usaram as suas riquezas de maneiras para glorificar a Deus. Abraão, por exemplo, era muito rico, tinha gados, prata e ouro, você vai ver isso em Gênesis 13, mas ele sempre colocou sua fé e obediência acima de suas posses materiais. Ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho Isaque em obediência a Deus, mostrando que o seu tesouro verdadeiramente estava na sua fé. Outro exemplo é Jó, por exemplo, um homem de grande riqueza, que possuía muitos bens e propriedades. No entanto, Jó não deixou que suas riquezas dominassem o seu coração. Quando ele perde tudo, quando ele é retirado tudo, incluindo seus filhos, a sua saúde é tocada, ele declarou: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Entende? Que fé! Não importa o que vai acontecer, não importa se eu vou perder, não importa se o meu dinheiro vai acabar, não importa se alguma coisa eu vou deixar de ter, se isso for necessário para que eu viva para a glória de Deus, que eu perca. É isso que o texto está dizendo. Porque Cristo é suficiente. Aleluia. E Ele basta. Jó demonstra que a sua confiança estava firmemente, estava enraizada em Deus, independente das circunstâncias materiais. E é isso que eu desejo para todos vocês, meus irmãos. Para que vocês vivam intensamente para o Senhor. Eu vou chamar vocês sempre a servir. Venham, vamos estar servindo, vamos estar ouvindo a palavra de Deus, vamos estar ajudando uns aos outros, vamos. Isso não é um ativismo que se coloca na cabeça de vocês, não é isso que eu desejo, para que vocês não tenham tempo, para que vocês não passeiem, para que vocês não tirem férias, não é nada disso. Eu estou chamando para vocês colocarem a sua esperança, o seu foco em Cristo e viver para Ele intensamente, e não importa o que aconteça, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Porque se a gente perder essa expectativa de que Cristo é tudo, acabou a vida, acabou a esperança.
Jó nos ensina que a confiança do ser humano deve estar em Deus, custe o que custar. Se a nossa vida é consumida pela aquisição de riquezas, então somos escravos dessa riqueza. E como Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Se eu não tomo uma decisão para Cristo, porque se eu decidir eu vou perder isso, você está colocando a sua adoração em xeque. Você está adorando a outra coisa e não a Cristo, porque Cristo te chama a abandonar tudo por Ele. Tudo por Ele. E Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai cuidar de tudo que é necessário. Mas se isso aqui tocar, não. Isso eu não deixo. Ninguém vai tocar, ninguém vai tirar. Que nós possamos nos arrepender e correr para Ele. A advertência de Jesus em Mateus é clara. Devemos escolher a quem servimos. E Ele sabia. Por isso que Ele trata desse ponto, que os nossos corações podem facilmente ser seduzidos pela riqueza e pelas preocupações mundanas. Eu confesso quantas noites eu perco de sono porque eu fico preocupado. Porque eu sou pecador também. Amanhã chega, aquilo que eu estava preocupado se transforma num troço pequenininho. Não é assim com vocês também? Por quê? Porque se nós confiarmos plenamente nesse Deus, não haverá o que temer. Nem a morte pode nos destruir, meus irmãos. Por isso Ele nos alerta a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, pois é fácil sermos pegos buscando outras coisas e não o reino de Deus. O nosso coração é enganoso. Desconfie do seu coração. Eu devo desconfiar do meu coração. O apóstolo Paulo também enfatiza essa verdade em Filipenses capítulo 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, para ser considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Pensa naquilo que você tem de mais valioso. Paulo vai dizer que tudo isso é como um esterco, insignificante, porque o que é melhor e maior é Cristo Jesus. Então, se há algum pecado, se há alguma coisa que você precisa abandonar, se há alguma coisa que você precisa deixar, que é uma coisa que você precisa fazer, faça, porque Cristo é maior do que isso que você tem. E você vai ter uma alegria, uma certeza de que está fazendo a vontade de Deus para a tua vida. Nesse texto aqui, Paulo está preso e ele escreve provavelmente em Roma por causa do seu amor a Jesus. Ele dirige essas cartas então aos cristãos de Filipos, encorajando, exortando a permanecerem firmes na fé, a se alegrarem no Senhor, independente das circunstâncias. Independente. Alegrem-se no Senhor. Viva pelo Senhor. Não importa as circunstâncias. Vivam para Cristo. Minha igreja, meus irmãos, minha família, não tenha satisfação em outra coisa, tenha satisfação somente no teu Salvador, que é Cristo Jesus, o teu Senhor. Paulo sabe que Jesus é muito mais precioso. Ele é precioso. Ele veio a nós, meus irmãos. O nosso destino era viver eternamente no inferno, mas Jesus nos amou, e Ele é precioso demais, porque se estamos garantidos na eternidade, é por causa dEle, somente por Ele.
Antes da sua conversão, Paulo tinha um status elevado, meus irmãos, dentro do judaísmo. Ele era um fariseu zeloso, ele era rigoroso em observar suas leis, altamente respeitado entre os seus pares. Essas credenciais religiosas eram importantes para aquela época, socialmente visto, mas para ele um grande lucro ou um ganho naquela época. Contudo, após o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que os seus olhos passaram a ver o que era bom e necessário para a tua vida. Paulo passa a ver as coisas como perda, tudo como perda. O seu coração foi regenerado pelo Espírito Santo, fazendo-o perceber a futilidade dos méritos humanos em comparação com a graça de Deus. E ele vai dizer em outro momento: miserável homem que sou, quem me livrará da morte? Jesus Cristo me livrará desta morte. Aleluia. Paulo não tinha outra razão para respirar, somente Cristo Jesus. E isso se chama justificação, que é um ato divino, é um ato do Espírito Santo. A justificação não tem obra humana, é obra do Espírito Santo. Portanto, se os seus lábios confessaram Jesus como Senhor, é porque Ele, de eternidade a eternidade, decidiu fazer com que você o amasse. Bênção, dádiva, graça. Paulo vai ampliar esta renúncia, declarando que passou a considerar tudo como perda em comparação ao valor de conhecer a Cristo Jesus. Amanhã, quando você for levantar para trabalhar, faça o seu melhor trabalho, porque você vai estar glorificando a Deus. Mas olhe para aquele trabalho e diga: o meu Senhor é maior do que tudo isso que eu tenho. Quando você chegar hoje em sua casa, reúna a sua família e diga: eu amo muito vocês, meu filho, minha esposa, meu esposo, mas Jesus é maior do que vocês, Ele é mais necessário do que vocês, vocês são um presente dele para a minha vida, porque Jesus tem que ser melhor e maior do que essas coisas que nós temos nessa terra. A vida com Cristo tem mais valor, e nós deveríamos fazer igual a Paulo, considerar tudo como perda, tudo como esterco em relação a Cristo Jesus. A palavra esterco em grego é escubala, é um termo forte que pode significar lixo, excremento. É isso que Paulo está querendo dizer nesse termo. Paulo usa essa palavra para destacar total insignificância e desprezo que ele agora sente pelas suas conquistas passadas, em contraste com a grandeza, a supremacia, o poder do Senhor Jesus. E isso foi dado para você quando ele foi para a cruz do Calvário. Nós, reformados, cremos na depravação total, que significa e afirma que fora de Cristo, sem Cristo, todas as nossas obras são como trapo de imundícia. Isaías vai dizer isso, 64, versículo 6, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Mas graças a Deus, que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para vir até nós, porque estávamos longe, afastados dos nossos pecados, e Ele então vem a nós com tua mão e nos puxa, nos traz de volta à vida. Ele é a nossa esperança. Paulo reconhece que somente em Cristo ele pode encontrar verdadeira justiça, santidade e redenção. A graça de Deus torna todas as nossas obras
por mais impressionante que seja aos olhos humanos. Imagina aí um monumento feito por homens, se torna nada diante da majestade de Cristo Jesus. Para Paulo, nada mais importava senão conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. A maior alegria do ser humano é desfrutar intimamente do Senhor. No entanto, para alcançar essa alegria, é necessário uma renúncia. É uma renúncia diária. É uma entrega completa a Ele. Jesus nos chama a deixarmos de lado as nossas preocupações. Deixe de lado as suas preocupações, as preocupações com riquezas, as preocupações terrenas, e para buscarmos uma relação profunda e significativa com Ele. Quando fazemos isso, nós descobrimos que as coisas deste mundo perdem o seu brilho. Não tem mais importância em comparação com a glória de conhecer a Cristo Jesus. Ele é tudo para mim. Aleluia. Jesus é tudo para você. Realmente Ele é tudo para você. Precisamos examinar nossos corações à luz da palavra de Deus. Onde está o seu tesouro? Seus olhos estão fixos em Cristo ou nas coisas deste mundo? A quem você serve? Jesus que está dizendo: a Deus ou o dinheiro? A Deus ou ao seu filho? Ao mundo ou ao seu filho? A sua esposa ou a sua empresa? A Bíblia nos exorta a constantemente examinarmos os nossos corações. Isto é uma introspecção e deve ser feita à luz da palavra de Deus, que é a verdade absoluta e é a revelação da vontade do Senhor para as nossas vidas. Através das Escrituras, nós entendemos os padrões de Deus. Deus tem um padrão, meus irmãos. Deus exige de nós certas coisas, e somos capacitados pelo seu poder a alinhar os nossos corações, as nossas ações aos seus padrões. Jesus ensina: onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós precisamos refletir sobre isso. Para eu finalizar, o que valorizamos mais em nossa vida, pergunte para você: onde está o meu tesouro? Está nas coisas eternas, com sua relação com Cristo, ou nas coisas passageiras deste mundo? Nosso tesouro deve ser colocado no céu, onde as riquezas não podem ser corrompidas, não podem ser roubadas. Não esqueça que Jesus fala sobre os olhos como lâmpada do corpo. Quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, nossa vida está cheia de luz. Para onde que os seus olhos estão olhando? Mas se não estão fixos nas coisas, se estão fixos nas coisas deste mundo, diz a palavra, eu quero frisar, nós estamos em trevas. Precisamos manter nosso foco no autor e consumador da nossa fé, para vivermos uma vida plena, em sintonia com a vontade de Deus. A pergunta final o terceiro ponto é: a quem você realmente serve? Não deixa se enganar não, meus irmãos. É crucial para o entendimento da nossa lealdade, nossa devoção. Jesus vai dizer isso em Mateus, como nós lemos, que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus ou ao dinheiro. Essa dualidade pode estender a qualquer coisa que torne o lugar de Deus em nossas vidas. Pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser carreira, pode ser qualquer outra coisa. Se algo está competindo pelo trono do nosso coração, nós precisamos reavaliar nossas prioridades. Deus deve ser o único que nós servimos totalmente. A oração do Salmo 139 deve ser constante em nossa vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
satisfação. Nós possamos clamar ao Senhor: sonda-me, Senhor. Olhe para os meus caminhos. Se há alguma coisa que te ofende, faça-me retornar e me dirigir ao seu caminho eterno. É uma súplica, é um clamor para que Deus possa examinar esse nosso coração que é enganoso e nos guiar no caminho da justiça. O salmista aqui pede para que Deus sonde, para conhecer os seus pensamentos. Deus, conheça os meus pensamentos mais íntimos, aquilo que eu faço sozinho, aquilo que eu penso sozinho, para revelar qualquer caminho mau e me faça levar a me arrepender. Esse é um convite de santificação contínua, um pedido para que Deus nos purifique e nos guie ao caminho eterno. É uma oração de humildade, sim, humildade. Que Deus quebre o nosso orgulho e nos faça sim, Senhor, eu reconheço que eu sou assim, mas eu preciso mudar, eu preciso ser dependente do Senhor em qualquer circunstância, reconhecendo, eu preciso de Ti, a minha necessidade é o Senhor, a minha direção precisa ser o Senhor, me corrige se for necessário. Amados irmãos, já achamos músicos aqui. O nosso coração revela quem somos. Onde está o seu tesouro? Se está em Deus e nas coisas celestiais, o seu coração está cheio de luz e paz. Que nós possamos viver diariamente como servos fiéis a Deus, evidenciando seu amor e graça. É isso que eu preciso e vocês precisam, evidenciar o amor, a graça de Cristo. Porque quando a luz de Cristo reflete, bate em nós, volta para este mundo perdido como um clarão, e faz com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. E elas começam a perceber e desejar a viver por Cristo. Que a nossa oração seja: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Deixe as riquezas do mundo e encontre verdadeira vida na suprema grandeza de conhecer a Deus. Nada mais importa, Cristo basta. Você pode dizer isso? Nada mais importa, Cristo basta. Eu espero que vocês estejam com seu coração voltado para isso, porque o meu maior desejo como pastor não é prender vocês aqui a mim. Eu nem sei se eu continuo aqui tanto tempo.